Fala aí pessoal, aqui é o Mazoca fazendo mais um vlog pra vocês. Então hoje eu tenho que te falar uma coisa. Eu vou parar de fazer vídeo por um tempo, por causa que eu só tenho a webcam, não tenho Fraps, não tenho nada, só a webcam. Daqui a um tempo eu vou baixar o Fraps pra poder fazer os vídeos pra vocês, né? Porque assim não dá, só a webcam. O Fraps que eu baixei nos vídeos passados, tipo, deu erro, não deu certo. Então eu tirei ele e eu acabo esquecendo de colocar ele de volta. Então, só pra avisar, esse vídeo vai ser curto e eu só vim aqui pra falar isso pra vocês, essa notícia ruim. Então, um grande abraço, falou!